Bom, então galera, finalizando já os tutoriais aqui, então a última parte, vou mostrar a última biblioteca, né, que a gente vai trabalhar, que é o Axis. O Axis, então, basicamente ele vai servir para fazer requisições no nosso server-side, né, no nosso back-end, e dependendo do tipo de requisição, né, porque existe, por exemplo, requisição GET, POST, PUT, DELETE, depende muito do que o nosso servidor está montado. Ele pode ter respostas, ele pode precisar enviar cabeçalhos, headers, bom, o que é que seja numa requisição web, né? Tem que entender um pouco mais sobre essa parte web daí para conseguir manejar mais, mas então eu vou mostrar um pouco mais sobre pequenas aplicações, assim, para realmente fazer o básico com Axis, né? Aqui então eu já tenho um server rodando, né, em Flask. Eu basicamente criei duas rotas, uma tem um get e outra tem um post, né? Que eu posso deixar get só para entender melhor. Então eu tenho uma rota get que em rotas get geralmente tu só recebe dados, não precisa enviar dados. E aqui eu tenho uma rota post que basicamente ele vai receber um dado, vai fazer alguma manipulação com ele, vai... Bom, depende muito da aplicação, mas ele vai fazer uma manipulação e vai retornar outro tipo de dado, ou mesmo dado manipulado, o que é que seja. Então o que eu fiz aqui, eu vou enviar uma lista de inteiros e ele vai me retornar uma lista de inteiros com dicionários, né, que vão mostrar o inteiro e o formato em string desse inteiro. Então é algo bem simples assim, só para entender mesmo. Então eu já tenho esse server rodando aqui. Então vamos voltar aqui para o nosso view. A primeira coisa que a gente precisa então é realmente importar, né, o Axis. A gente precisa ter a classe ali do Axis, como a gente já fez a instalação no npm lá que eu mostrei aquela vez, vou até mostrar de novo, né, mas instalar o Axis, isso aqui já é mais que o suficiente para a gente importar o Axis em qualquer aplicação ali de JavaScript ou Node. E com isso então a gente já consegue começar a usar. Vamos ver então, aqui eu vou criar só uma variável normal do view, vou botar como lista, uma lista vazia, e aqui eu vou estar sempre tentando escrever essa lista, né, então aqui list, só para realmente ter uma visão do que a gente está fazendo ali. Aqui então já está rodando, né? Deixa eu só abrir aqui, fechar aqui. Que ele vai dar o erro, ele precisa esse lint, né? Ele está sempre retornando esses erros. Mas vamos então botar logo num lifecycle hook, né? Que eu ensinei lá nos inícios. Logo que created ele já vai então puxar os dados. Então para isso eu simplesmente preciso jogar essa classe Axis e através dos métodos dela eu tenho então, por exemplo, aqui o get, eu tenho post, put, delete e muitos outros, né? E daí tem que ver um pouco mais sobre o web, mas aqui eu vou só utilizar o get mesmo, então, né? Então o get eu vou receber esse dado. Então, por padrão, o mais básico seria eu só enviar o URL. Então, por exemplo, 127, que é o nosso localhost, eu vou até copiar ali. Vou fazer um jeito mais legal, se deixar um jeito mais padronizado, que eu vou utilizar o Vuex, até para mostrar um pouco mais para vocês, que eu tinha comentado sobre isso, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui e pegar o nosso endereço, né, do servidor, por exemplo, aqui. Então eu posso botar address, por exemplo, e enviar isso daqui. Então aqui eu já posso simplesmente só chamar essa variável. Então, por exemplo, this.store.state.address já é a minha string ali, né? Então eu posso simplesmente depois concatenar com a rota. Então a gente pode simplesmente ver o nome da rota, que eu deixei como receive. Então eu vou estar fazendo uma requisição get nessa rota receive aqui, né? Então para isso eu sei que eu vou retornar um valor. Então para isso a gente usa o then então por padrão do created, e com isso a gente tem uma resposta, né? Um res. Vou até escrever response aqui para entender melhor. Então estou chamando uma arrow function, né? Que ela vai logo já chamar essa response. Então por padrão a gente também pode chamar dessa forma. E aqui eu vou simplesmente só logar essa response. Opa. Response. Aí. Então vamos voltar lá pro nosso servidor. Vamos atualizar. E aqui a gente vê que a gente já tem então a lista que a gente está recebendo,
que então a gente recebe um objeto, né, um objeto response, que é do próprio servidor, que ele já mostra o status, né, então aqui a gente tem que saber um pouco mais sobre HTTP status, para entender um pouco melhor, mas é basicamente então, nas requisições eu sempre vou ter um estado para cada coisa, então sempre tem o início 2, né, de 200, ou alternativos vai ser sobre sucesso, daí a gente tem o 4 que é geralmente erros, então a gente pode estar sempre vendo qual nossa o que aconteceu nessa requisição através desses status, né? Aqui eu vou fechar. Então aqui eu posso ver que eu recebi o dado normal, eu recebi como uma array. Daí tem todo o processo de receber através de JSON. Eu envio, né, como um JSON o dado e recebo também como JSON, mas aqui ele já faz o papel de ler esse JSON, né? De transformar novamente em um dado. E por prática a gente também tem o catch. O que é o catch? A gente pega os erros. Error. Então, qualquer resposta que não seja 2 ou acho que 1, se eu não me engano, que é 200 ou 100 na família deles, ele vai ser considerado como um erro. Então, se eu retornar uma resposta 404, por exemplo, que não achou, eu vou receber através desse catch. Então, eu posso fazer a manipulação desse erro, dependendo do que for, né? Aqui eu posso, por exemplo, mostrar para vocês como é que funciona. Aqui eu vou só então mandar um abort. Aí. Então aqui ele vai sempre dar um erro quando eu for chamar essa requisição, então vamos atualizar aqui. Então aqui a gente vê que ele já me manda o erro 404 e ele mesmo já está printando ali o objeto desse erro, né? Que é aqui o erro. Então a gente já consegue resolver isso facilmente. Mas vamos então manter aqui no get normal. Vamos ver o que a gente está recebendo. Então a gente recebe dado e o que a gente pode fazer com isso é jogar até esse dado numa variável. Então, por exemplo, aqui eu vou ter a variável lista, né, this.list. Eu posso então receber através desse response. Então, como é um objeto, response eu tenho que pegar através do date. Então aqui a gente vê o date. Então config date, geralmente é onde vem os dados. E a gente já tem acesso a essa lista. Então aqui a gente pode ver, ó, que ela já está atualizando aqui na própria, renderizando, né, na página. E agora eu vou mostrar então o método post, que então esse método ele vai receber um dado no servidor, vai manipular, enfim, ele vai sempre receber e enviar dados, ou às vezes ele pode só criar também, né? Ele não precisa necessariamente enviar um dado, ele precisa às vezes receber, né? Mas isso é mais por padronização, porque simplesmente pode criar qualquer outro tipo de método e receber um dado e enviar também, mas daí isso a gente tem que saber mais por padronização do servidor. Então aqui eu vou deixar no created, e aqui então eu vou criar um botão. Vamos só criar um botão que nem antes, algo bem simples, e vamos criar uma função que vai se chamar send data. Show. Então a gente vem aqui nos métodos, né? Cria essa função send data aqui, e basicamente o que essa função vai fazer? Ela vai pegar, né, a classe Axis, e ao invés de enviar dessa vez, ele vai postar, né, que é o post, o método post. Então o que a gente precisa no método post? A gente precisa da URL novamente. Então a gente já tem a nossa URL salva lá nos estados como address. Tem que botar a rota também. A rota vai ser change, só confirmar aqui, rota change. Mas ao invés da URL agora também a gente precisa enviar um dado, né? Aqui, como a gente pode ver, tem a URL ali, as configurações, mas aqui ele já pede, ó, um data junto com o post ali. Então o que eu vou enviar? Eu vou enviar logo, eu preciso ser um objeto, né? Então eu vou enviar um objeto chamado list. Eu vou enviar this.list para ser o nosso próprio dado, né? Não vamos reenviar o que a gente já tem, o que a gente já está no get, né? Por mais que seja a mesma coisa, a gente vai só enviar a nossa variável, né, para mostrar que funciona. E quando a gente envia, então, bom, por padronização a gente tem a mesma coisa, né? A gente tem uma resposta, que eu vou botar como res, console.log res, e a gente tem um catch, que é para erro. Console.log erro. Bom, vamos ver lá então. Tenho já a lista, tem um botão. Deixa eu escrever uma coisa no botão, né? Change. Esse botão fica meio feio aqui, né? Mas aqui, vamos ver se está funcionando.
console. Vamos ver. Então, aqui ó, estamos recebendo o dado. Toda vez que eu clico no change eu vou receber esse dado. Estou fazendo essa requisição ali com o método post. E eu estou recebendo uma lista de objetos que vai sempre enviar o inteiro e o inteiro em string. Então a gente pode simplesmente fazer a mesma coisa que a gente fez embaixo, né? This.list igual response data, que é rest. Aí. Vamos só atualizar para assumir esses erros. E o composão change vai estar sempre enviando, né, a nova lista. Que no caso ele já está printando com uma string, né? Que está dando erro de course. Vamos ver, aqui deu um... claro, aqui eu já estou reenviando o dado, né? Quando eu clico aqui eu estou reenviando a lista, o que no caso... Isso é outra coisa legal que a gente tem que saber, que é basicamente sempre padronizar o tipo de envio de dado e o tipo de recibo, né? Então aqui eu sei que eu estou criando uma função que vai receber apenas uma lista, que eu posso ver, ó, apenas uma lista. Então eu estou fazendo a lógica através do servidor com uma lista e transformando ela em uma string. Então se eu receber um dicionário, ela vai dar um erro, obviamente, né? Porque aqui ele está fazendo outra lógica. Então aqui ele vai dar um erro no servidor, né? Por isso que ele está me retornando um erro também aqui, né? Como 500. 500 é geralmente quando dá algum tipo de erro ali. Mas a gente só atualiza aqui, a gente já retorna a nossa lista. Change, eu posso criar daí também qualquer outra coisa. Um outro botão aqui, vamos fazer isso daqui então. btn. Que quando eu dou um clique, ele vai pegar a list e vai transformar em uma lista de inteiros, novamente. Aí. Até o 5. Então facilmente aqui a gente já sabe. Aqui eu tenho que dar um nome, né? Vamos dar um nome, reset. Então aqui eu posso ver, então change. Vou receber a variável lá do método post, dou um reset, ele vai retornar o que ele era antes. E é isso. Então eu posso estar sempre refazendo, né, as lógicas das requisições. Posso criar requisição para deletar, então posso vir aqui e criar um delete dado, né? Tem que vir aqui, delete dado. Então a gente pode vir aqui em axis.delete. Posso enviar o URL, né, novamente. E daí eu posso fazer alguma outra lógica com isso. Posso enviar um ID, né? Eu posso enviar de forma dinâmica, né, a URL. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, enviar um receive com uma ID, e daí lá eu posso criar uma URL dinâmica e receber esse ID, né, fazer o delete através disso. Ou posso tentar enviar também dados. Depende muito do caso a caso. Mas basicamente o Axios é isso, né? É bem tranquilo. Dá para se aprofundar um pouco mais, ler sobre cabeçalhos de requisições, porque às vezes tu precisa enviar uma autenticação, então já é um pouco mais complexo, depende do tipo de autenticação também. Daí o servidor tem que receber, mas enfim, já é outra história. Vou tentar explicar daí futuramente também um pouco mais sobre o Flask. Falar um pouco sobre o server-side para receber ou enviar dados, né? Fazer a manipulação do servidor ali. Mas não tem muito mistério. Então é basicamente isso, galera. E valeu!